Comparecimento do senhor Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e comparece com a finalidade de explicar a reunião, abre aspas, com a deputada neonazista que foi recebida oficialmente no Ministério, objeto do requerimento 134 de 2021, de autoria dos deputados Rogério Correia e da professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. Pessoas de várias áreas de atuação. E ela veio aqui, nós tiramos a foto, descobri que, na verdade, não era o irmão dela, era o cunhado dela, que pretendia ser astronauta. Eu achei estranho, porque eu não reconheci o nome, que pretendia ser astronauta, não conseguiu, está na Agência Espacial Europeia, e acabou indo para o Chile, né, e é piloto de companhia aérea lá no Chile. Eu tirei a foto e isso que foi feito. Depois eu vi na imprensa, né, essa questão de neonazismo e etc. Aí, lógico que eu fiquei preocupado com isso, dei uma olhada, descobri que, na verdade, ela não é de um partido, não existe um partido neonazista, existe um outro partido lá, que eu não lembro o nome agora, da qual ela é parte, e ela foi eleita, né, na Alemanha, eleita legalmente, obviamente, e é uma representante oficial do parlamento alemão, né, e a Alemanha é uma nação amiga. Ou seja, ainda bem que eu não sabia de nada disso antes de recebê-la aqui, senão eu ia ficar numa situação bastante difícil, eu diria, assim, um certo conflito de interesse, porque conflito interno, melhor, não é de interesse, conflito interno, porque mesmo sendo contra qualquer coisa a ver com nazismo, qualquer coisa assim, eu seria obrigado a receber qualquer pessoa, uma representante oficial de um governo, de um país amigo, uma representante eleita do parlamento, né, por obrigação do cargo, eu teria obrigação de receber também, assim como no Congresso, né, que é uma casa plural, né, onde nós temos diversos tipos de ideias, né, e defesas de várias ideias diferentes, e é normal, dentro da democracia, a gente ter que ouvir, embora a gente muitas vezes não concorde com o que é falado, a gente tem que ouvir e continuar. Mas foi assim que aconteceu, então é isso que eu descobri depois pela imprensa de toda a situação. Primeiro, ministro, após ouvir o senhor, eu chego às duas conclusões, e sinceramente não são frases de efeito. Primeira conclusão é que o Ministério está no mundo da lua, e passando pano para o governo Bolsonaro. Segundo, se depender do governo Bolsonaro, ciência, tecnologia e educação vão para o espaço. E eu vou dizer por que eu faço essas duas considerações. Primeiro, pelo que a professora Dorinha agora colocou. Houve um corte de 690 milhões no orçamento. O orçamento agora do Ministério fica em 89 milhões, e isso foi a mando do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. O senhor disse que nem sabia que isso iria acontecer. Fica a pergunta. Minas Gerais, por exemplo, o senhor anunciou no dia 2 de setembro que o governo passaria 50 milhões para o Centro Nacional de Vacinas. E aqui esse centro cuidará de malária, Covid-19 e outros. Esses recursos vão ser somados a 30 milhões de uma emenda que a Assembleia Legislativa fez a partir do chamado acordo com a Vale, depois daquela tragédia criminosa. Foi uma emenda da Assembleia Legislativa, porque se dependesse do governo Zema, não teria nada. Esses 50 milhões estão mantidos, visto que o Ministério só tem 89 milhões, ou nós vamos perder este importante Centro Nacional de Vacina na Universidade Federal de Minas Gerais? Com base ainda nisso, eu pergunto, as 2.381 bolsas CNPq em Minas estão ameaçadas? Os estudantes estão aqui apavorados. Bem, a segunda questão que o senhor chama de incidente, eu prefiro chamar de apagão nas plataformas. Foi o maior pane da história da CNPq. O senhor deu dois motivos. A primeira, a questão humana, concurso público. Mas com a PEC 32 do governo, nós não teremos mais concurso. O senhor vê o governo que o senhor está metido nele, com agora o Paulo Guedes querendo acabar com a educação pública e o serviço público no Brasil, privatizando tudo. Como é que nós vamos manter CNPq, ciência, tecnologia, sem recursos públicos? É a primeira pergunta que eu faço em relação ao que o senhor chama de incidente, eu chamo de apagão. O segundo, que são materiais que estavam defasados. Claro que estavam defasados.
13,97 bilhões em 2015, o Ministério recebeu apenas 4,4. Eu pediria, Dorinha, só mais um minuto. De 3,1 bi CNPq em 2013, se passou a 1,2 bi este ano. Olha o corte. É evidente que isso acontece. E, por fim, ministro, a questão da ideologia. Uma deputada alemã, neonazista, o senhor é vítima, pelo que eu entendi, de um truque, né? Que foram dizer que ela era parente de astronauta. Mas há que se ter cuidado com isso, porque tem um ditado alemão que diz que se um nazista se senta à mesa com 10 pessoas e ninguém se levanta, então há 11 nazistas. Ainda bem que o senhor disse que se levantou em relação a isso, porque realmente, no governo de Jair Bolsonaro, a defesa de tratamento precoce, motociatas antidemocráticas que o presidente faz, nos deixa sempre preocupados sobre que ideologia, de fato, está sendo construída no Brasil com este governo. São essas questões que eu queria levantar, então, para que o senhor pudesse nos responder. Esse governo de terraplanistas. Ele participa desse governo que chama nazistas para serem fotografados juntos, embora ele pode ter sido enganado, mas não o senhor Eduardo Bolsonaro, nem o senhor Jair Bolsonaro. Eles sabem o que estão fazendo, eles recebem o Steve Bannon, eles recebem pessoas de países da extrema-direita, como a Polônia, a Hungria, o Salvini na Itália e o Trump, que é o exemplo para eles. Então, esse é um governo da motociata, é o governo do que o Mussolini fazia na Itália. Eles têm uma imensa identidade com isso. Senhor ministro, então, a ingenuidade tem limite. E agora, eu acho que nós chegamos num ponto em que, mesmo o senhor sendo alguém que vem necessariamente de uma área em que a ciência se expõe, né? Nós somos um país hoje diferente do terraplanismo lá de 2 anos atrás. Nós temos 620 mil mortos no Brasil, pela negação da ciência do senhor presidente da República, que atuchou cloroquina na população. Nós temos hoje, né, uma destruição da área educacional e da área de ciência e tecnologia. Então, eu quero dizer ao senhor que nós não temos motivo mais para dialogar e para sorrir, ministro. Eu até vi o senhor ontem, lá do lado do presidente em Aparecida do Norte. Não sei se o senhor se confessou, mas, sinceramente, pertencer a este governo fascista já é uma opção de vida, me perdoe. Mas depois que do corte que foi feito, cínico, né, de 600 milhões de reais na área de ciência e tecnologia, na votação do orçamento, e Vossa Excelência mesmo colocou que é equivocado, que inviabiliza. Inviabiliza o quê? Inviabiliza tudo. O CNPq, a CAPES, a FINEP, as universidades, os institutos de pesquisa, a pesquisa nacional. Está aqui, ó, a indústria de semicondutores com a privatização da CEITEC, que é o Centro Nacional de Tecnologia de Eletrônica Avançada, né? Ou seja, se corta em tudo. Os dados são alarmantes, presidente. Está aqui, ó, CNPq, 362 milhões, de um total de bolsas que era 1 bilhão e 25. Né? Então, nós temos aqui hoje 4 meses de pagamento do CNPq. Né? Na CAPES, nós temos, em 2020, 2,8 bilhões. Né? Agora, 1,4. Ou seja, está se esperando 1 bilhão ainda de PLNs. Se tirou dinheiro das universidades porque se quer privatizar as universidades. Então, é lógico que eu diria o seguinte: Vossa Excelência tem colocado que o ministro Paulo Guedes não cede. O ministro Paulo Guedes é um especulador financeiro, entende? Um defensor do mercado. Ele acha que a internet resolve o problema da ciência, é só pesquisar na internet, pode fechar universidade, instituto de pesquisa, ou então dar voucher para estudante
E o senhor sabe perfeitamente, e toda a sua equipe, que ciência e tecnologia, pesquisa e inovação, quando se corta fundo desse jeito, não tem continuidade, tem uma imensa descontinuidade. A ciência vai para o brejo, se perde, se acumulou, tem evasão de cérebro, tem um prejuízo monumental, entende? Um prejuízo monumental. E Vossa Excelência sabe que o ministro Paulo Guedes, nessa lista que a professora Dorinha colocou, ele passou 252 bilhões para o MDR, que é onde está concentradas as emendas de relator, 16 bilhões para emenda de relator, para comprar deputado do Centrão, para impedir o processo de impeachment do governo Bolsonaro. É disso que se trata, entende? Então, ele alocou isso tudo e nós sabemos que ele violou a Lei 177. Então, o governo deveria mandar 5 bilhões do fundo imediatamente para suprir. Eles violaram toda a legislação com isso. E eles simplesmente pauperizaram. O apagão do sistema Lattes no CNPq é consequência, é coisa que já ficou no passado, imediatamente. Por isso, ministro, me perdoe, mas a pergunta que eu quero fazer é por que Vossa Excelência se agarra ao cargo de ministro da Ciência de um governo anti-ciência? Por que se submeter a essa humilhação e esse constrangimento? O senhor sabe que a Terra é redonda, as pesquisas em ciência e tecnologia requerem financiamento de longo prazo. Por que inscrever o seu nome como cúmplice disso aqui? Os 50 milhões que o orçamento colocou para a educação são uma grande mentira. O senhor Paulo Guedes tem 51 milhões em paraísos fiscais, simplesmente. Então, ministro, eu pediria a Vossa Excelência, num ato de grandeza, que renunciasse à sua função como... Para concluir, deputado. Precisa abrir o microfone. Só para concluir peço, com todo respeito, ministro, queria pedir a Vossa Excelência que, num ato de grandeza, entende, pudesse aqui, diante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, num ato político de primeira grandeza, toda a equipe também do CNPq, da CAPES, que estão aí com o senhor, renunciasse ao cargo, porque o que está se fazendo aqui é a anticiência, a destruição do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Ouça a Academia Brasileira de Ciência, ouça a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ouça as universidades, ouça o desenvolvimento futuro dessa nação brasileira. Bolsonaro é a anticiência. Bolsonaro representa um retrocesso civilizacional. Vossa Excelência não pode ser cúmplice dessa destruição do sistema educacional de ciência e tecnologia.